paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para revelar os dias que nós passamos nessa terra. Meus amigos, o Brasil é um país rico, um país maravilhoso, um país com as portas abertas, um país acolhedor, um país onde as nossas várias raças e origem fazem parte dessa idade contemporânea. Porém, há dois lados da moeda. Seja ele socialismo, seja ele democrático, seja ele comunismo, seja ele fascismo, enfim, seja ele qual for, nós vivemos uma dinâmica em que as consciências tentam se multipolar nesse clima inferior, de inferioridade, de superioridade. Há muitas pessoas que se imaginam uma capa de super-homem, né? Outros com o escudo do Capitão América, para defenderem as suas próprias razões ou as suas ideias e fantasias. Porque a mente humana ela é cheia de imaginação. Muitos homens se acham mais poderosos do que outros, mas ninguém gosta de perder. Na verdade, todo mundo tem ali o seu ego, todo mundo tem o seu valor. Uma sociedade, ela se forma quando os núcleos sociais, eles têm toda a integração. Mas quando ele já está bem solidificado, aí vem os aproveitadores. Nosso país de grandes oportunidades, nosso país de grandes evoluções, nosso país que tem uma história tão bonita, também tem uma história sombria, que nos assombra dentro desse interior. A idade contemporânea é uma idade bem diferente das outras idades que já existiram. A Idade Média, a Idade Moderna, né? E todo o seu romantismo. A idade contemporânea parece que assimilou todas essas questões e trouxeram à flora, porque hoje o poder da divulgação e da comunicação levantam pessoas, umas para as outras, umas querendo ser mais do que as outras. E nessa competição nós vemos aí essas milhares de teses religiosas e filosofias. E essas filosofias estão dentro do núcleo social, dividindo classes, dividindo opiniões. Meus amigos, meus caros leitores do Facebook, eu tenho muito observado pessoas com as suas paixões, pessoas revoltadas com o sistema religioso e político, pessoas, né, com opiniões, não, porque o comunismo é a solução, não, outros não, porque o socialismo não sei o quê, porque não sei o quê, porque... Enfim, as comunidades estão cheias de pessoas com os seus achismos. Isso, por um lado, é muito bom, sem querer ofender ninguém, por um lado é bom, mas por outro eu acho uma perca de tempo. O nosso país, como eu estava falando no outro vídeo, está cheio de emoções com o Jair Bolsonaro. Ele mente? Não, ele fala a verdade. Ele fala realmente, mas só há uma coisa que eu não consigo conceber. É como eu posso acreditar que esses partidos de esquerdas são comunistas? Eles estão de brincadeira comigo, né? Só pode estar de brincadeira. Lula comunista? Dilma comunista? Aonde você viu isso? Aonde você pode acreditar nisso? Como você pode conceber essa estrela desse comunismo? Meus irmãos, o que é comunismo? Eu quero perguntar a vocês o que é comunismo. Porque no Brasil nunca existiu. Se você falar que Oscar Niemeyer era comunista, esse sim era comunista. E um grande arquiteto. Mas Lula comunista? Lula que gosta de uma cachaçinha? Lula que gosta do espiritismo, lá da sua religião, e vai para a igreja católica? Dilma, que gosta muito do homossexualismo? Meus amigos, como é que eu posso acreditar que essas pessoas são comunistas? O que é comunismo? Qual é o comunismo de Lenin? Vamos lá para a história de 1917, a Revolução Bolchevique, contra Nicolau II, que defendia aquela monarquia que existia na Rússia, dos grandes, das pessoas poderosas. Mas qual é a ideia de Lenin? Acabar com toda a religião, principalmente o catolicismo,
que o catolicismo estava envolvido muito com a economia dos países, com as políticas. Lenin era contrário. Tá? Outra coisa, não só Lenin como Stalin. Tinha visões diferentes, mas faziam parte do mesmo. E com essas associações, Lenin tinha a sua visão que todos seriam iguais. Uma mesa, todos sentados, operários, médicos, dentistas. Essa é a ideia de Lenin. Não havia divisões. Apesar dos salários terem algumas divisões, mas o povo teria direito a tudo. E outra coisa, a ideia de Lenin era além do negro, era além do japonês, todos eram iguais. Muito diferente da ideia do nazismo, de uma raça pura ariana. E no Brasil? Como vocês podem ser, me desculpe a particularidade, iludidos, enganados pelo sistema político que tenta colocar em arena, né, nas ruas, pessoas com bandeiras vermelhas que estão falando e não sabem nem o que estão dizendo, né? Muitas delas são pagas ali 50, 40 reais, às vezes até 100 reais, para pegar uma bandeirinha e nem sabe nem o que é aquilo, ele não sabe nem o que é comunismo, e esses bobos ficam aí falando esquerdopatas, o outro fala direpatas, e o outro fala, meu amigo, é igual os clubes de futebol, igual as religiões. Parem para raciocinar. A Igreja Universal criou um grande monopólio. A grande rival da Globo, né, que adora falar da Globo, é a maior maquiavélica, é a maior manipuladora que está aí, com novelas, né, que fazem grande sucesso, não falando contra os artistas, muito menos dos figurantes, mas falando de essa arquitetura do entretenimento para envolver o povo. E nas igrejas, todas essas pessoas, eu que fiz parte de religião e sei muito bem do que eu estou falando, o pastor coloca na cabeça do fiel que ele tem que votar nesse cara aqui que vai nos ajudar. Enquanto ele faz parte da esquerda, o outro faz parte da direita. Eu conheço pessoas aí que hoje são deputados, que já foram de esquerda e hoje são de direita. E quando estão lá no Congresso, ou a direita e a esquerda votam, eles só votam aquilo que é dos seus interesses comuns, nada para o povo. Meus amigos, como é que o partido de esquerda no Brasil, eu posso acreditar, porque nunca houve um acordo dentro do Brasil, nem na época da Revolução de 64. Quando Nikita Khrushchev deixou bem claro que não havia interesse econômico no Brasil. Eles estavam preocupados, mas com a outra parte ali da Ásia, no conflito das guerras no Vietnã, no Norte, eles não estavam preocupados com o Brasil. Então, meus irmãos, como eu posso acreditar que no Brasil nunca houve um governo comunista? Me aponte isso. Isso é uma mentira para você enganar. As religiões, elas estão envolvidas diretamente com isso. Isso aí é fato, favoritismo de empresas que são privatizadas, que antes, quando era estatal, contribuíam com escolas, contribuíam com os hospitais. Acabando isso, tem que gerar mais receita para o Estado, para poder receitar receita para a prefeitura. E de onde vai tirar isso? De você, meu amigo cidadão. Preste atenção, o Brasil saiu aí do Fernando Henrique, né? O governo Fernando Henrique, que privatizou a maioria das indústrias que foram privatizadas, e hoje você paga mais imposto. Isso aí, meu irmão, é uma tendência. Ah, porque nos Estados Unidos se privatizou. Mas nos Estados Unidos existe uma coisa, antes de um mercado privado, que é o mercado Max Mundi, nos Estados Unidos, na época do governo Truman, vocês têm que prestar atenção só numa coisa, que Frank Delano Roosevelt, né, que era advogado, tinha ideias estadistas, né? Porque lá não é essa bagunça que é aqui no Brasil, não. São um montão de partido político, né, que no final de tudo não serve para nada, só para gerar cargos políticos, municípios que foram emancipados para poder aumentar a quantidade de políticos e cargos políticos, mini prefeito, bebê prefeito, tudo que você vê aí é uma corja de picaretas, mamando na teta. Mas lá nos Estados Unidos, quando é um presidente ou um senador, seja quem for, você não pode ser dono de empresa e muito menos está ligado a uma empresa. Você é um funcionário público, acabou. Com salário X, acabou. Outra coisa, os Estados Unidos investem em infraestrutura. O Brasil não. O Brasil privatiza, reparte entre os
políticos. É isso. Quando eles falavam, não, porque a estatal, é cabide de emprego, ó, que maravilha. E o que nós estamos vendo aí é o quê? Empresas privadas que viraram, que por sua vez viraram cabide de emprego para esses funcionários fantásticos que está cheio aí, como na Uzi Minas. Que muitos que foram desempregados ali, hoje em dia, olha o prejuízo que a Uzi Minas está causando. Olha o acidente que aconteceu lá em Minas. Falta de pessoal. Porque o empresário, o capitalista, ele não está nem aí para o Brasil. Ele quer lucro. É essa a visão. Então, tem que haver o controle. Os Estados Unidos, meu amigo, é uma constituição diferente. Lá só existe o republicano e o democrático. Aqui não, aqui tem o pervetano, o bigotitano, o aurelitano, o peritano, aqui tem tudo. Tudo para vos enganar. E quem está por trás disso, eu vou ser ainda mais profundo. Vamos navegar mais profundo. A elite internacional. Esses são os maiores maquiavélicos. A OTAN, a CIA, que controla indiretamente como o nosso governo, como o nosso Estado deve ser. O nosso Estado soberano é influenciado. Isso eu digo nessa briga internacional que vemos aí na Síria, na Líbia, aonde o americano, a OTAN coloca a mão, meu amigo, só sangue e devastação. A Rússia tem os seus interesses, a China tem os seus interesses. Essa briga dessa guerra fria está sem controle. Eles fazem qualquer coisa para ganhar, principalmente colocar o nosso povo dividido. E até quando você vai acreditar em libertador? Sentado num cavalo, declarando dependência ou morte, com 300 homens, assim fez, assim diz a história, com 300 homens, 300 cavaleiros, um mosquetão, contra 1.500 soldados da Corte Real e mais 5 canhões de campanha. Que maravilha, marchou ele ali, independência ou morte. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Você acredita em Papai Noel? Você acredita em lâmpada mágica? Porque as igrejas hoje vendem de tudo. Olha a consciência do povo. Olha o povo que vai para as ruas. São os mesmos que compram lâmpadas mágicas de Aladim. São os que compram vassoura ungida, água ungida, berço ungido, carta ungida, cesta básica ungida. Que é isso, meu amigo? E você, meu amigo, ainda acredita nesse povo? O povo brasileiro é um povo trabalhador, mas é um povo que não tem liderança. É um povo que vai para as ruas, mas sem saber o que vai fazer. E nós temos isso dentro da nossa história. Houve um grande estadista, que foi Getúlio Vargas. Houve homens dignos, como Venceslau Braz, Prudente de Moraes, e por aí afora. Mas houve homens excelentes na ditadura, como o senhor Ernesto Geisel. Como também João Batista de Oliveira, como Dutra. Homens que defendiam o Estado. Ah, você está defendendo a ditadura? Não, eu estou defendendo a honra e dignidade desses homens. E hoje nós não estamos mais vendo isso acontecer. Por muito menos, os militares tomaram uma atitude. Mas por que os militares até agora não tomaram uma atitude? Porque o mundo mudou. Não cabe mais tomar decisões unilaterais, que não sejam unilaterais. Não cabe mais tomar decisões particulares, porque os militares sabem muito bem que a OTAN está por trás disso. Vocês que dizem que a esquerda está trazendo o homossexualismo, você está sendo enganado, porque na Rússia não existe homossexualismo. Porque na China é intolerável ver o homossexualismo dessa maneira. E que muito mais eu digo para vocês, lá a repressão é dura. Da onde nasceu o comunismo? Eu quero desafiar esse tal de... esses caras aí que ficam postando, não quero falar o nome deles não, que fica aí falando mal da esquerda, não sei o quê. Ah, você está defendendo a esquerda? Eu quero que a esquerda se lasque. Eu quero que a direita se exploda. Porque nenhum deles estão lutando para o direito do Brasil. Os únicos que lutaram por direito no Brasil foram os militares. Por mais que as influências sejam americanas, os militares lutaram para que pudéssemos ter uma ordem e progresso. E Getúlio Vargas foi o maior patriota de todas as histórias. Vocês podem falar o que quiser, mas Getúlio só conseguiu fazer porque fechou essa porcaria de Congresso que não faz porcaria nenhuma. O judiciário tem feito de tudo para poder moralizar o país, mas ele é limitado. Eu confio no judiciário brasileiro, eu confio até em alguns políticos. Existem políticos honestos? Existe, mas eles vão fazer o quê? O que Jair Bolsonaro vai poder fazer de concreto quando ele assumir a presidência?
Você acha mesmo que os militares vão bater de frente com a OTAN? Vão bater de frente contra a liberdade? Meu amigo, o homossexualismo, ele é aceito nos países da OTAN. Pense, meu amigo. Nos Estados Unidos, o homossexualismo é defendido. Não é a Rússia que defende o homossexualismo. Você tentar, querer direcionar e botar o culpado lá por inocente é fácil. Mas pegue a televisão, pegue a internet, pesquise se existe liberdade de homossexualismo na Rússia, se existe na China. Ah, você está falando contra os homossexuais? Não, meu amigo. Eu não estou falando contra, eu estou falando do direito de ir e vir. Eu acho que o homossexual tem o seu direito, de maneira que ele defenda o seu. O que está acontecendo no Brasil é apologia. Tudo se torna uma coisa normal. Vocês querem ver? Houve uma época que eles sempre disseram: mulher é menos suscetível ao roubo, mulher é menos violenta no trânsito. Mas sabe por causa de quê? Porque há 40 anos atrás não existia nenhum terço de mulheres dirigindo. Era uma coisa que era aquele preconceito, ao mesmo tempo não é preconceito, é a própria história. Hoje, meu amigo, há tanto mais mulheres como homens, não só em suas funções como no trabalho. Então, a tendência é aumentar os acidentes de trânsito. Assim também, como mulheres vão ter também o seu lado frágil. O homem também tem o seu lado frágil. Então, meus amigos, vamos parar com essa palhaçada. Porque se os direitos são iguais, eles têm que ser iguais em tudo. Outra coisa que eu vejo no país: muitos dizem assim: ah, mulher é assediada e mulher não assedia o homem. Ah, peraí, mas você está se dando para. A questão não é essa. A questão é aonde termina o meu direito e começa o do outro. Muitas mulheres espertas, principalmente garotas adolescentes, se aproveitam das nossas leis frágeis para continuar tendo relação ilícita com homens mais velhos. Você que é homem não deve fazer. Mas será que a mulher é inocente no que está se fazendo? Essas garotas, elas deveriam ser presas, trabalhar em presídio e pagar, porque não é concebível uma garota de 18 anos que vai no baile funk desde os 10 ou 11 anos e ter 6 ou 8 filhos e depois é você que é o culpado. É o Estado que é culpado. Então, meu irmão, o Brasil virou uma bagunça. O Brasil é um país onde todos têm direito e não têm deveres. É isso que eu estou querendo dizer. Um garoto, um menor, né? Porque eles falam, menor tem que ser preso, tudo bem, tem que ser preso, mas e o que ele vai fazer de ser preso? Ele vai para uma instituição dessa, ele vai fazer o quê? Sabe que deveria ter? Um presídio onde o cara seja condenado 10 anos trabalhando, isso sem comportamento, sem essas palhaçadas todas. Ah, como fazer isso? Ah, como? Mas para fazer isso, meus amigos, tem que se cortar o gargalho dos políticos. O povo tinha que se unir, não para tacar fogo no ônibus, não para quê? Mas todos deveriam fechar as mãos, todo mundo parar o Brasil e pedir o fim da mamata, o fim dos auxílios. Querer que político não fosse mais cargo privilegiado, que o salário de político fosse reduzido, e muito, que os seus auxílios, milionário, auxílio combustível, auxílio isso, auxílio, tudo isso acabasse. É isso que você tem que exigir, porque, meu irmão, é fácil mexer na aposentadoria, é fácil mexer com o pobre, porque eles só mexem com você. São esses que nos representam? Meus amigos, nós estamos vivendo essa época porque as pessoas são desunidas. Essa é a grande verdade. Você acha que eles, cientistas do comportamento, são burros? Acham que eles, quando deram a abertura democrática com a geração Coca-Cola, aí estava Ulisses Guimarães naquela inflamado, na democracia, povo brasileiro, vocês vão aonde quer, viva a democracia, e todo mundo, viva na democracia, povo brasileiro, vocês vão pensar o que quer, viva a democracia, viva na democracia, povo brasileiro, você vai aonde quer, viva a democracia, e todo mundo, viva a geração Coca-Cola, geração de idiota. Desculpe, geração de idiotas. Vocês foram enganados. Pensar o que quer? Eu já estou pensando que você foi enganado. Falou o que quer? Já estou falando. E aonde quer? Vou no banheiro e volto. Não houve promessas significativas. Houve apenas palavras. Nada de concreto, porque o seu Ulisses Guimarães foi o resultado desse cambada de picaretas que aumentaram aí no Senado, no Congresso, para esses super salários e super auxílios, porque a Constituição de
de 88 não permitia, e ele então, burlando esse sistema, criou vários auxílios para aumentar o quê? Auxílio combustível, auxílio carro, auxílio casa. Meu irmão, olha, até auxílio manicure lá no Maranhão, uma deputada já tentou colocar, se o povo não se revoltasse, olha, auxílio manicure, R$3.500, é brincadeira. Se isso vai à frente, meu irmão, pior que isso pega, hein? Porque o que tem de auxílio você pode imaginar, e o povo não tem hospitais, o povo não tem nada. Aí, muito malandros, as estatais que eram responsáveis por 35%, volto a falar, por cada estado brasileiro, na sua manutenção, assim como a Petrobras, terceirizaram a Petrobras. Olha, e aonde foi terceirizado? Faliu. Não sou eu que estou falando. Obras superfaturadas, todas essas empresas privadas que prestam serviço para o Estado, estão ligadas a políticos, a senadores, e tudo funciona assim. Está tudo sob o domínio dessa monarquia. Ah, não existe monarquia no país. Existe sim. A da foca, a que te engana. Desses aí, que estão aí, ó, esses monarcas desse império, dessa caldeira de aldeia que tem aqui no Brasil. E o Brasil, meu irmão, é um país de todos e ao mesmo tempo de ninguém. Por quê? Porque é injusto o Brasil entrar tanta gente aqui. O Brasil recebe todo mundo, entra pelas portas, só entra. Enquanto, meu irmão, o desemprego aqui está grande. Como está difícil arrumar emprego. Gente que às vezes é trabalhador e não está conseguindo, passando necessidade. Pessoas morando na rua. Eu conheço famílias que estão morando na rua, meu amigo. Que não tinham o que fazer, não tinham aluguel, não tinha nada, meu irmão. Não tinha dinheiro para mais nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Brasil não cuida dos seus brasileiros. O Brasil cuida de interesses, de entregar as nossas riquezas e de fazer política. Meu irmão, meu amigo, me aponte quem é o salvador da pátria. Você não está cansado disso, não?